Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia, no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 9, a partir do versículo 6. Glórias a Deus. Igreja, achou? Glórias a Deus. Fica com sua Bíblia aberta. Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de expressar aqui a minha gratidão a Deus por mais uma oportunidade de ministrar a palavra. E queria dizer que hoje eu estou tão feliz por essa oportunidade, mas tão feliz. Geralmente eu fico com medo, com dor de barriga, as pernas tremem. Falo, é isso, Espírito Santo, você quer falar? Ou é outra coisa? Mas hoje o Espírito Santo me colocou uma paz, uma felicidade. E eu creio que hoje vai ser uma noite especial para Beriana e Itaquá. Glórias a Deus. Eu gostaria de saber aqui, se tem alguém visitando a gente pela primeira vez. Se tiver, faz um sinalzinho com as mãos. Tem uma irmã aqui, tem mais alguém desse lado? Não tem? Irmã, seja bem-vinda, tá? Hoje é uma noite especial que o Espírito Santo vai falar com toda a igreja. Se sinta privilegiada de comer do maná dessa noite. Amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 9, e o seu verso 6. O texto diz assim, eu estou lendo na versão NVI. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Davi então respondeu, não tenha medo, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Glórias a Deus, essa é a palavra do Senhor. Fala para o seu irmão aí que está do seu lado, tem lugar na mesa para você nessa noite. Nessa noite o rei preparou um lugar especial para você na mesa. Quem se alegra com essa mensagem, com essa palavra? Glórias a Deus. Olha o despertador querendo me quebrar aqui já. Nem comecei? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Se de 10 cristãos aqui nessa noite, se eu perguntar, você conhece a história de Mefibosete? 9 praticamente vai dizer que sim. É uma história muito conhecida da igreja. E às vezes, pessoas até usam para chacotear algumas pessoas. Eu lembro quando eu trabalhava no centro de São Paulo, tinha alguns amigos que eram cristãos lá onde eu trabalhava. E toda vez que eu falava que morava em Itaquá, ele falava, Itaquá. Lodebar é antes de Itaquá ainda, Vinícius. Você tem a noção que tão longe, tão ruim onde você mora. Enfim, tantas piadas, né? Mas a maioria morava aqui em Itaquera. Olha a comparação, eu prefiro meu Itaquá. Mas, pois bem, é um texto muito conhecido quando falamos de Lodebar, de Mefibosete. Mas, contextualizando a história, a Bíblia vai dizer que Davi tinha uma amizade muito leal com Jonatas, que eles prometeram a cuidar um do outro e da sua descendência também. A Bíblia vai dizer que quando eles fazem essa promessa, Davi ainda não era rei. O tempo passa, Saul morre, Jonatas morre, Davi assume o reinado, e ele lembra que tinha uma promessa feita com Jonatas, o seu amigo. Quem veio aqui no café com a rapaziada na quinta, aprendeu que uma das virtudes que o cristão precisa ter, que o homem cristão precisa ter, é palavra. E Davi tinha palavra quando honrou a sua palavra com Jonatas. A Bíblia vai dizer então que Davi manda que Ziba se aproximasse dele.
Ziba vem, perdão, Manuel, perdão. Ziba vem, quando Ziba se aproxima, Davi pergunta para Ziba: Ziba, tem alguém ainda da descendência de Saul, para que eu use de lealdade com a amizade que eu tinha com meu amigo Jonatas? A Bíblia vai dizer que Ziba fala que existia um ainda. Só que quando Ziba vai descrever esse que ainda tinha da descendência de Saul, Ziba vai colocar algumas questões que talvez não precisavam ser ditas naquele momento. Ziba vai falar: tem um, porém ele é aleijado, ele não anda, Davi. E ainda mais, ele mora lá em Lodebar. Eu creio para mim que Ziba relata esses dois fatos da vida de Mefibosete, porque quando Saul morre, Jonatas morre, quem assume as terras do rei Saul é Ziba. Então, se viesse alguém ainda da linhagem de Saul, tudo que Ziba pertencia iria se perder. Então, quando Ziba lembra que ainda existia um que poderia tomar herança daquilo que tudo Ziba estava possuindo, ele fala: tem um, mas é todo problemático. Tem um, mas não anda. Tem um, mas está lá no lugar onde ninguém vai. Esquecido, rei. Mesmo assim, o rei fala: mande buscar Ziba. E às vezes foi assim com as nossas vidas. Estávamos desgarrados por aí, perdidos, com tantas coisas que taxavam as nossas vidas. Mas mesmo assim, o rei nos mandou buscar. Ziba fala que Mefibosete era aleijado, só que ele não nasceu com essa deficiência. Obrigado, Jair. A Bíblia vai dizer que com 5 anos de idade, veio uma notícia à casa de Saul, que Saul tinha morrido, Jonatas tinha morrido, os tios de Mefibosete tinham morrido, só sobrou Mefibosete. Então a moça que cuidava de Mefibosete, com medo de que ele fosse o próximo a morrer, pega ele, coloca ele no colo e começa a correr, se apressar, querendo fugir com aquela criança. Só que no caminho, a criança cai. Ele tem uma queda. E essa queda vai causar traumas e danos na vida dele. E perdurou até o rei mandar chamar. O primeiro trauma que eu entendo na vida de Mefibosete é o trauma físico. Porque ele era da linhagem de Saul. Saul era guerreiro. O seu pai era guerreiro. Ele não poderia ser guerreiro porque não conseguia andar. A deficiência física impedia ele de talvez fazer o que os seus pais gostariam que ele fizesse. É como se a gente parasse aqui no Brasil, todo sonho de um pai, eu creio aqui, quando tem um filho menino e já vê ele brincando com a bola, quando ele brinca e chuta com a perna esquerda, o pai já fala: vai ser craque. É esquerdinha, é isso aí que meu time está precisando. E isso, no tempo de Saul, era o guerreiro. Quando ele conseguia empunhar uma espada, o coração do pai já falava: esse daí vai ser bom, hein? Esse daí vai estar na linha de frente. Só que Mefibosete não ia conseguir fazer isso, porque um trauma físico impedia dele andar. Então ele não ia conseguir se locomover. Um segundo trauma que eu trago da vida de Mefibosete é o trauma emocional. Porque o emocional dele ficou tão abalado,
que 20 anos depois, após essa queda, Mefibosete vai se intitular de um cão morto. E para Israel, ser chamado de cão ou cabeça de cão era um dos piores insultos que uma pessoa poderia receber. Ele mesmo vai se intitular como um cão morto. O emocional dele está todo abalado. Já não tem mais confiança. Não acredita mais em nada que poderia acontecer de bom na vida dele. É um segundo trauma. Ele também tem um trauma familiar, porque toda a sua descendência morreu. Ele não tinha uma rede de apoio. Ele não tinha uma amizade, não tinha um parente, não tinha um tio, não tinha ninguém a quem ele pudesse pedir ajuda, pedir socorro. Um trauma familiar, sem ninguém que ele podia contar. Ele também vivia um trauma social, porque, como eu disse, ele morava em Lodebar. E no original, Lodebar quer dizer terra do esquecimento, terra sem pastagem. Alguns estudos vão dizer que as pessoas pegavam os cegos, os leprosos, os doentes e levavam todos para Lodebar, porque lá ninguém ia se importar com nada. Lá ele seria esquecido. Lá ninguém lembraria dele. Então Mefibosete agora também está sofrendo um trauma social, porque o lugar geográfico onde ele está é um lugar desprovido de beleza, de alimento e de qualquer beleza natural. E por último, Mefibosete também está sofrendo agora um trauma espiritual, porque ele veio de uma linhagem real. O seu avô era rei. O seu pai estava destinado a ir ao trono. Ele também subiria ao trono. E aí agora ele está destituído dessa possibilidade, porque está aleijado em um lugar totalmente esquecido. Totalmente esquecido. Ninguém mais lembrava de Mefibosete. Até que Davi pergunta a Ziba isso. Eu listei aqui 5 traumas que Mefibosete sofreu. Tudo isso por conta de uma queda. Tudo isso porque ele caiu. Tudo isso porque ele sofreu uma queda. Nessa noite, tem irmãos que entraram por essa porta que também caíram. E no seu interior, talvez eu vou falando desses traumas, talvez você se identificou com algum. Mas você se lembra que foi por conta dessa queda que as coisas não caminham bem para a sua vida nesse momento. Foi por conta dessa queda que as coisas fugiram dos planos. Foi por conta dessa queda que talvez você não tenha mais intimidade, talvez você se encontre afastado ou afastada. Talvez foi por conta dessa queda que você não consegue deixar esse pecado de estimação que tem carregado junto com você. Só que eu não vim aqui para expor só seus traumas, as suas falhas e a sua queda. Eu vim aqui como ministro do Senhor para te dizer que lá em Apocalipse 2, versículo 5, vai dizer assim: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caístes e volte a praticar as primeiras obras. Hoje você só permanece caído se você quiser. A Bíblia vai dizer, Provérbios, que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará.
Eu não sei o que te fez cair, mas hoje o Senhor estende as mãos para você e o desejo maior dele é te erguer, fazer você ficar de pé novamente e voltar a caminhar e sair desse lugar de esquecimento em que ninguém dá nada para você. Esse era o cenário que Mefibosete estava vivendo. De dor, de esquecimento, de traumas, de feridas. Só que ele está lá, há mais de 20 anos, até que o rei lembra da promessa que tinha feito ao seu amigo Jonatas. Ele manda que Ziba fosse até Lodebar atrás de Mefibosete. Quando Ziba chega, Ziba o orienta e fala: o rei está te chamando. E Mefibosete já se enche de medo, fica desesperado. O rei está me chamando, talvez ele vai querer acabar com a última pessoa da linhagem de Saul. Só que o rei tinha outros planos para a vida de Mefibosete, e o rei tem outros planos para as nossas vidas também aqui nessa noite. A Bíblia vai dizer que Mefibosete começa a retornar agora. Se apresenta ao rei. E quando ele se apresenta ao rei, ele coloca-se ao chão, com medo do que o rei poderia fazer. E é o texto que nós lemos. O rei questiona: é você, Mefibosete? Ele: sim, sou eu. Tá. Hoje, eu quero restituir tudo aquilo que foi do seu avô Saul. Eu quero te entregar todas as terras, todos os valores que foi do seu rei. Hoje eu vou te entregar novamente. E mais, aquele servo que foi te buscar, hoje ele vai ser o seu servo. Tudo que você precisar, você pede para ele que ele vai fazer para você. Linda essa história. É maravilhoso. Se a gente parasse até aqui, a história de Mefibosete já estava ótima, presbítero Elcio. Foi esquecido, foi lembrado, perdeu tudo, foi restituído. Deus deu uma nova história. Lindo. Só o que eu tenho para mim, que a parte melhor que Mefibosete recebeu, não foi as terras, não foi os valores, não foi ter Ziba como escravo, como servo. Eu tenho para mim, presbítero Elcio, que a melhor parte que Mefibosete poderia receber foi o convite do rei: todos os dias você comerá comigo na minha mesa. Todos os dias você tem um lugar especial aqui na minha mesa de jantar. É seu, ninguém toma. E porque eu falo que isso é bem melhor que receber as terras, que as riquezas do seu avô. A Bíblia nos ensina que mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de contato. Mesa é lugar de troca. E é o rei que está proporcionando isso para Mefibosete. Não é nenhum perrapado, é simplesmente o rei de Israel que está pedindo para Mefibosete se assentar todos os dias na mesa para ceiar com ele. Esse ato de se reunir à mesa tem uma palavra específica, perdão se eu errar a pronúncia, mas se chama comensalidade.
que é uma prática, as pessoas indicam isso, porque é uma prática saudável ter esse tempo de mesa. Traz enriquecimento, traz sabedoria, traz conteúdo, traz experiência, traz vivência. Esse tempo de mesa é rico. Então especialistas indicam isso. Por quê? Porque se eu tiver um tempo de mesa com alguém, eu vou estar adquirindo conhecimento, sabedoria, e por consequência eu vou começar a crescer. A Bíblia vai dizer, no livro de Levítico, o Senhor dá uma ordenança para Moisés construir o templo, o tabernáculo, perdão. Moisés constrói o tabernáculo, e é dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. O átrio era público, as pessoas poderiam passar. No lugar santo, só o sacerdote já poderia entrar, os sacerdotes poderiam entrar. E no lugar santo tinha uma mesa. Essa mesa tinha os 12 pães, simbolizando as 12 tribos. E o que essa mesa representa? Que antes de você entrar no lugar santo dos santos, você precisa ter um tempo na mesa. Antes de você ter a presença, você tem que ter um tempo de mesa com o nosso Rei. Não adianta você querer ser cheio, rodar, profetizar, fazer o helicóptero aqui no Espírito Santo, se você não tem um tempo de mesa com o seu Pai. É na mesa que Ele te ensina, é na mesa que Ele vai te corrigir, é na mesa que Ele vai te animar, te exortar. É no tempo de mesa que Ele vai te encorajar também. É no tempo de mesa que Ele vai te levantar e vai dizer: filho, agora está liberado, entra no lugar santo dos santos, porque eu quero me revelar a ti. Se sentar à mesa é bem melhor que as riquezas, é bem melhor que as propriedades, é bem melhor que ter servos. E é isso que Mefibosete está recebendo: a possibilidade de se assentar na mesa real todos os dias. Ah, meu Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, antes de ser traído, Ele se ajunta com os 12 discípulos e tem um tempo de mesa, ministrando a ceia do Senhor. E olha que interessante, nós sabemos o final da história. Um dos 12 traiu Jesus, mas mesmo assim Cristo teve um tempo de mesa com esse. Depois eu revelo o mistério. A Bíblia vai dizer também, livro de Lucas, as parábolas, em especial a parábola do filho pródigo. A Bíblia vai dizer que um senhor tinha 2 filhos. Certo dia um dos 2 pede sua herança, porque ele não queria mais estar ali com o seu pai. Ele pega a sua herança, vai para o mundo, gasta deliberadamente com coisas que não edificavam o espírito dele. Ele fica pobre. De repente ele arrumou um emprego de apacentar porcos para se alimentar. E a Bíblia vai dizer que ele cai em si. Só que ele cai em si não porque um profeta veio e falar: oh, você tinha tanta coisa boa lá na casa do seu pai e você está aqui agora. Ele não cai em si porque lembrou do conforto da casa dele. Ele
não caiu em si por conta dos prazeres que o pai dele proporcionava para ele. A Bíblia vai dizer, aleluia, a Bíblia vai dizer que ele cai em si quando ele lembra da mesa dos servos do pai dele. Ele lembra, os servos o servo do meu pai tem um alimento muito melhor do que esse que eu estou comendo agora. Ele se lembrou do tempo de mesa que o servo tinha, quando ele estava comendo porcos. E eu prego nessa noite para pessoas que se esqueceram do tempo de mesa que tiveram com o Pai, que se esqueceram da proximidade, da intimidade que tinha, de ter esse contato, esse tete a tete, essa troca com o Rei. Ele não caiu em si porque o dinheiro acabou. Ele não caiu em si por todas as outras coisas que poderiam ocasionar. Ele caiu em si porque lembrou da mesa do servo do pai dele, que tinha abundância. E na mesa do rei tem abundância. Talvez você está andando devaradamente aí, perdido, com fome, mas nessa noite o Pai deseja te alimentar também. Ele caiu em si e voltou para a casa do pai dele. E quando ele volta, o pai dá vestes novas, dá sandália nova, dá um anel novo. E o que o pai dele faz também? Pega um cordeiro, não lembro o animal correto, pega um cordeiro, mata, assa, e aonde eles vão comer esse animal assado? Obrigado, Paulo. Na mesa. Ele lembrou da onde estava caído, voltou e o pai preparou tudo e colocou ele na mesa de novo, para ensinar novamente, para corrigir novamente, e para dizer que o amor de Deus nunca vai falhar, independente das circunstâncias. A mesa é mais importante. E por que eu falo que a mesa é mais importante? Mefibosete, ele era aleijado, deficiente, das pernas para baixo. Só que tem uma característica muito interessante na mesa. Isaac, eu vou pegar seu banco aqui só para ilustrar, tá bom? Presta atenção no teatro, hein, igreja. Digamos que isso é a mesa, isso é a cadeira. Vai estar baixa, né? Mas tudo bem. Mefibosete vai ter um tempo de mesa com o rei. Só que Mefibosete é aleijado, ele é deficiente, ele tem problemas físicos. Só que quando ele se assenta na mesa, a deficiência, os problemas e as dificuldades de Mefibosete não fica aparente. Na mesa todo mundo é igual, aleijado ou não, com pecado ou não, com problema ou não. A mesa é um lugar de comunhão. E assim como ele também chamou Judas para a mesa, ele também chamou Mefibosete, também que tinha problemas. Ele insiste em chamar a minha vida, a sua vida, a vida da Beriana e Itaquá, para ter esse tempo de mesa, esse tempo de comunhão. Ele não está preocupado com o seu pecado e com a sua falha. Na mesa todo mundo é igual para ele. Não está preocupado com a sua conta bancária, com a sua classe social, com a sua etnia. Na mesa todo mundo é igual. Ele não está preocupado com o que você fez ontem, ou com seus pensamentos que querem fazer depois do culto. Na mesa todo mundo é igual. E se você tiver um tempo de mesa, Ele pode te instruir a melhorar, Ele pode te instruir a fazer melhor, Ele pode te instruir a ter uma novidade de vida com Ele.
Tem lugar na mesa para você, irmão. Tem lugar na mesa para você, irmã, nessa noite. Tem lugar na mesa para você. E o que as pessoas estão dizendo é aleijado, tem problema, tem pecado. Vai chamar ele para a mesa, Davi. O rei, vou. Mas está lá esquecido, no lugar onde ninguém dá nada. Vai chamar ele, vou. E o rei hoje não olha para estereótipos nessa noite, pensando que você é bonitinho ou bonitinha, todo engravatadinho. Gravata a gente não usa mais, né? Pensando que você está todo engomadinho aí, bonitinho, que vai chamar só você para a mesa. Não, ele tem lugar para aquele que está esquecido e perdido, e tem lugar para aqueles também que ficam e permanecem na mesa. Coloca sobre os seus pés.